Mas, Cristo, sabe uma coisa incrível? Que à medida que eu fui pesquisando, escrevendo sobre essas mulheres, muitas pessoas me perguntam, mas por que mulheres? Quando não... e se fosse o contrário? No caso da Elise, era assim, eu era muito questionado. E se fosse o contrário? Tipo, a história seria diferente? Aí eu parei de virar as histórias do avesso, porque eu acho que o criminoso é um criminoso independentemente do sexo. Tinha uma coisa que era muito questionável na Elise, que diziam que ela teria tido um cúmplice, ela não teria matado ele sozinha, ela não teria esquartejado, porque ela era toda franzina, baixinha. Tinha essa tese. Tinha. O Ministério Público, inclusive, abriu uma outra frente de investigação para descobrir quem era a terceira pessoa na cena do crime. Mas essa tese, ela era muito baseada nessa afirmação que eu acho, inclusive, machista. A mulher, ela é capaz, sim, de matar. Ela é capaz, sim, de esquartejar. Não duvide, porque eu acho que a força... O esquartejamento é um crime do ódio. E eu acho que muitos crimes, eles são movidos por ódio. São crimes passionais. Então eu acho que, apesar de dizerem que a mulher ela é mais passional do que o homem, não sei o quê, mas eu acho que quando você vai para um crime, ali todo mundo Movido pelo ódio. todo mundo se iguala. Cria uma força descomunal, né? Sim. Eu acho que ali todo mundo se iguala e só muda os modus operandi porque o homem é uma coisa, a mulher é outra, no comportamento, nas Na atitudes, forma de matar. na forma, exatamente. Mas a crueldade humana, ela não tem gênero. Esse caso que você falou do açougueiro que matou com um machado pela traição, não teve alguns fatores parecidos com a história da Elise? Ela também não descobriu a traição? Não, aí não tem, porque o crime desse cara foi muito mais violento, porque ele matou junto daquela carne, pegou a mulher pelo cabelo, colocou num... É bem mais violento. A Suzane, a Elise, apesar dela ela mata com um tiro na testa. Então, as pessoas podem até ficar chocadas, mas existe esses agravantes do meio cruel, tipo a forma como tu mata. Quando tu vai para o tribunal do júri, ela é julgada também, ela é analisada. Por exemplo, se como a Elise matou e esquartejou, ou seja, quando ela esquartejou, o marido ele já estava morto, é menos cruel do que se ela tivesse matado e esquartejado com ele ainda vivo. Sim. Então, aí quando tu compara, ela dá uma diminuída assim, na gravidade do... Ela alega, inclusive, que ela esquartejou para poder se livrar do corpo. Mas para mim também... Aí vem a crueldade. Tipo, Sim. porque o crime de esquartejamento é um crime... É uma carnificina, sabe? Para você esquartejar... Começa que tu não esquarteja quem você não conhece. Não existe isso. O crime de esquartejamento, por incrível que pareça, ele é mais comum do que a gente se imagina, do que a gente imagina. Tem muitos esquartejamentos. Mas ele sempre está associado a um crime passional, a algum tipo de relacionamento. Exato. Eu vou te dar um exemplo. Como só se esquarteja quem você conhece, quando a pessoa vai esquartejar a vítima, a primeira coisa que ela corta é a cabeça. Pra não ficar vendo. Porque quando tu tira a cabeça, o corpo fica sem uma identidade. E quando você tira a cabeça, você fica sem aquela sensação incômoda daquela pessoa tá te vendo você esquartejando. Vira só um corpo. Vira um corpo. A Elise quebra todos esses padrões. Ela começa o esquartejamento pelas pernas, depois ela faz um corte fora de padrão aqui na cintura, tira o braço, deixa a cabeça no tronco. Ela só resolve cortar a cabeça porque quando ela vai colocar na mala o tronco com a cabeça, ela vê que não cabe. Aí ela vai lá e corta a cabeça. Ou seja... Nem se deu o trabalho de não ser vista. Não tinha nem essa... É uma punição mesmo, né? Ela tinha muito ódio dele, né? Porque ela vinha de um crescente de humilhação muito grande, assim. Ele humilhava muito a Elise, muito, assim, muito. Umas humilhações, assim, que não dava para entender. Por exemplo, a Elise era garota de programa. Então, E ele começou a fazer programa com ela e eles se apaixonaram. Aí ele tira ela daquele submundo da prostituição, oferece uma vida de luxo para ela, ela vira uma rainha, mora numa puta cobertura
triplex. Eram 2 coberturas, uma unidas na outra, ali na Vila Leopoldina. E em algum momento ali da vida, ela engravida e ela tem uma gravidez um pouco complicada. Ela tinha muitas cólicas. E o Marcos Matsunaga, ele tinha transtorno compulsivo sexual, ou seja, ele queria transar várias vezes ao dia. E numa das vezes que ele procura ela para transar, ela fala que tá com cólica, tipo, hoje não, sabe? E ele fica assim, como assim tu tá com cólica? E quando tu era garota de programa, não tinha cólica, não tinha dor de cabeça, eu abri a carteira, você abria as pernas. Aí ela fala, não, mas eu não sou mais garota de programa. E diz, como assim tu não é mais? Olha aqui, o programa é isso aqui. Ele dizia para os amigos que o casamento dele era um programa sem fim. Então imagina para o que é uma mulher ouvir isso diariamente. Aí quando a filha nasce, cara, desculpa, mas o casamento não fica... A energia sexual não fica acesa o tempo todo, né? Ela é ela Pelo apaga, ela contrário. acende, ela apaga, ela acende. E a Elise, quando não queria transar, ele ameaçava pedir a separação, dizia que ia ficar com a criança, porque juiz nenhum vai dar a guarda de uma criança. Vamos para o tribunal disputar essa criança? Eu sou um empresário, que ele era dono da York, né? Eu sou um empresário. Milionário. E você é uma ex-prostituta. Para quem um juiz vai dar a guarda da criança? E quando esse casamento acabar, tu vai voltar para um buraco de rato, que era lá em Chopinzinho, de onde eu te tirei. Ou seja, ela vai acumulando essas humilhações que explica muito o esquartejamento. A Assim, ordem do sim. esquartejamento. Sim. Essa frieza que ela teve para esquartejar. O livro também conclui que essa frieza, isso é muito polêmico, às vezes, principalmente as mulheres não concordam, mas, enfim, eu mantenho essa tese. A mulher que ela fica durante muito tempo se prostituindo, como a Elise, que ficou. A Elise até que ficou pouco, mas o livro traz muitas histórias de mulheres que se prostituem 20, 30 anos. Elas acabam criando uma frieza que a mulher não prostituta, ela não tem. Não são todas, mas a maioria todas que eu entrevistei, sim. Por quê? Em que sentido você diz? Emocional, de vínculo? No sentido assim, olha, eu vou te fazer uma comparação. Se você pegar a tua melhor roupa do armário, te maquiar, te produzir tudo e ir pra uma boate, tu chegar lá, tu tá gata pra caralho, tu vai ser assediada por um cara. O cara quer beijar a tua boca. Tu vai olhar, se te interessar, você beija. Se não te interessar, você não beija. Certo? Porque deve ser horrível você beijar alguém que você não queira. E olha que eu tô falando do beijo. É horrível você beijar quem você não quer. A prostituta, ela não tem essa opção, porque é trabalho. Então, elas dizem que elas viram, a própria Bruna Surfistinha disse isso numa entrevista comigo. Ela diz assim que ela tem é tipo um interruptor. Eu vou virar para cá, porque aí para eu conseguir beijar esse homem que eu não desejo e ir para a cama com ele, transar por questões profissionais, eu preciso desligar esse interruptor, porque eu não sinto nada por ele. Claro que em algum momento rola uma história linda da mulher, se apaixona. Sim. Isso não é uma história fechada, tem as suas exceções e cada um é cada um. Sim. E pode até rolar, ainda que não seja emocional, mas o tesão em si pode ser despertado Pode, em mas... N momentos sim, ali, sim. né? Mas aí se tu for uma prostituta profissional, o que é prostituta profissional? Eu tô falando não é da prostituta que é prostituta por hobby. É aquela profissional, é aquela mulher que ela acorda, faz programa de manhã, 2, 3 de manhã, vai almoçar, faz programa de tarde, vai ali. E elas... o livro traz muita história de prostitutas de luxo. Então, elas têm que estar arrumadas, sabe? Elas têm que estar... não posso repetir roupa com esse cliente, então tem que estar maquiada. Tem uma que me conta, olha, 8 da manhã eu tenho que estar maquiada, porque 9 vai chegar o meu cliente, sabe? Eles ficam em hotéis e tal. Então, assim, essa prostituta, ela já chega no final do dia, ela transou 10 vezes. Então, como que ela vai despertar um tesão nessa escala industrial? É difícil. Tem uma mulher que ela conta no livro da Elise, que ela fala assim, olha, quando eu me aposentei, eu achava que eu era até lésbica, porque tipo, eu não sentia mais atração por homem nenhum. Aí eu tentei sair com uma mulher. Não deu certo. Não bateu tesão, não bateu química e tal. Aí eu achava que eu era sexuado. Aí eu fui lá numa psicóloga e tal. Ela disse, não, tipo... Cara, ela dizia assim, eu não lembro a última vez que eu dei um beijo de amor. Sabe aquele beijo que te desperta, que te acende luz, que te... Ela não lembrava. Então, e ela ainda brincava assim comigo, olha...
Se eu beijar um homem aqui, beijar esse corrimão aqui é a mesma coisa. Não sinto nada. Aí, esses elementos que eu gosto de deixar claro, não são todas. Vai ter aquela mulher que vai entrar no meu Instagram por dizendo que se prostitui há 10 anos e se apaixonou por... Tem, claro que tem. Mas a maioria, elas têm essa frieza. Inclusive, eu nem defendo prostituição como trabalho. Eu acho que não é um trabalho. Eu acho que se tu puder tirar uma mulher dessa vida... Bruna Surfistinha diz isso. Porque a Bruna Surfistinha, ela dizia que ela era... Inclusive, no livro dela, né, no filme também, ela dizia que ela tinha vocação, que era um trabalho digno, que era um trabalho como outro qualquer. O livro traz essa discussão que tinha uma época, nos anos 90, início dos anos 2000, movimentos de mulheres que queriam legalizar a profissão. Hoje não tem mais. Eu duvido, ainda mais hoje com o Meu Corpo, Minhas Regras, Me Too, Não é Não. Eu duvido que apareça um movimento de defesa dos direitos da mulher que vá fazer uma passeata lá em Brasília ou ali na Paulista defendendo a legalização da profissão da mulher prostituta. Não Mas tem. você acha que existe chance disso acabar? Não, acabar não acaba. Até dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Mas É se não difícil vai você acabar, não tirar. era melhor a gente, então, tratar disso de uma maneira... Sim, eu acho que tu tem que tratar. Como é que tu trata disso? Tu trata disso fazendo palestras para elas se cuidarem, fazendo o Ministério Existem projetos de lei para regularizar o trabalho da mulher prostituta, mas eles nunca avançam porque o Brasil é um país conservador. O Ministério do Trabalho, ele criou um código da profissão que não regulariza, mas regulamenta, ou seja, eu dou regras, como tem para todas as profissões, e fez regras que tu pode entrar lá no site e ver quais são as regras se você quer ser prostituta. Que aí fala que é uma coisa muito absurda, isso está até lá no livro, que é, olha, você tem que tomar banho para receber o seu cliente. Ah, você tem que ser divertida, porque é uma profissão que envolve entretenimento. Ah, se cuida, usa camisinha. Eu acho isso um absurdo. Porque existem algumas profissões que elas são insalubres. Então, que são muito insalubres, sei lá, o guarda de trânsito que está ali trabalhando no meio lá do sol quente, respirando aquela fumaça de monóxido de carbono, a pessoa que trabalha dentro de uma mina, a pessoa que está lá e fica pendurado naqueles arranha-céu, que isso tudo é insalubre. Essa profissão, ela está nesse rol de profissões insalubres. Agora, se você fizer um censo, eu até mudaria de opinião, se você fizer um censo, entrevistar mulheres prostitutas e lá numa das centenas de perguntas tiver uma assim, se te der uma oportunidade, você sairia dessa vida? Ela vai dizer que sim. Você fez isso nas entrevistas que você fez? Nenhuma quer, gente, nenhuma. Elas querem o que? Primeiro que uma prostituta, a maioria trabalha, que ainda tem isso, existem as prostitutas de beira de estrada. Existem as prostitutas que estão no classificado, nas internet lá da vida. E existe que hoje em dia elas usam muito Instagram. E existe as que estão em catálogos do Book Rosa. Então são realidades muito diferentes. É até isso que eu ia te perguntar. Porque assim, eu entendo que talvez a mulher que está na beira da estrada, essa com uma oportunidade saísse dali. Mas as outras que você relatou, será que sairiam por qualquer oportunidade? Ou por uma oportunidade que a desse tanto dinheiro e aí uma oportunidade que dá tanto dinheiro não existe? Porque aí, para ganhar o que ela ganha... Porque você diz assim, ela 8 da manhã tá maquiada e blá, 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 ok. E cobra 5 mil. Exato. Então, mas, assim, olha... por uma oportunidade sairia, mas uma oportunidade de ser secretária e ganhar 3 mil no mês, você iria? Porque aí a gente consegue pra você. E esse mercado de trabalho vai abrir portas? Mas aí eu vou te falar, tudo bem, prostituição não é crime aqui no Brasil, tá? Eu não quero comparar com crime, pelo amor de Deus. Mas eu faria essa comparação se tu tivesse algum tipo de trabalho que te rendesse muito dinheiro, mas que te colocasse, de repente, em conflito com a lei. Sim. Sabe? Por exemplo, tu aceita entrevistar um criminoso, sentar um criminoso aqui, um criminoso que está para ser julgado, o advogado te propõe, olha, eu preciso criar uma tese de defesa, se ele for lá no teu canal, eu te pago tanto, tu senta lá, entrevista como se fosse uma entrevista qualquer, que eu preciso que ele diga a versão dele.
tu vai dizer, olha, não faço isso, desculpa, porque tu vai... Eu não vou dar meu rabo para ele ficar segurando, que daqui a pouco, não, eu fui lá e paguei. Não é? Então, existe essa... Eu vou te dar, ainda nesse exemplo que tu deu aí. Então, respondendo, eu acho que não. Não é essa facilidade do dinheiro que faz com que... É o que ela sabe fazer. Porque se essa mulher tiver um outro talento, qualquer um outro talento, que talvez ela até tenha, mas ela não saiba, que dê uma grana boa para ela, ela sai. É claro que ela sai. Mas não necessariamente a oportunidade vai ser uma grana boa. A minha questão é assim, se a gente colocar em pauta, isso é tão terrível que eu faria qualquer outra coisa. Mas você faria qualquer outra coisa mesmo ganhando menos? Porque aí, então, a gente tem... Porque se isso Sim. é tão... Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Isso é degradante. Eu faria qualquer outra coisa. Eu faria qualquer outra coisa. Então, nós estamos tratando de qualquer outra Sim. coisa, ainda que essa qualquer outra coisa te dê Um salário mínimo. um salário mínimo. Pra ser Então, tem vendedora. essa... Exato. Mas aí, de Tu repente, sabe- a pessoa não quer abrir mão Sim. da vantagem que ela tem, do luxo que ela tem, ainda Sim. que é degradante. Sim. E aí, só para concluir aquela coisa que a gente estava falando sobre a regulamentação, ou regularização, ou legalização, não sei que termo, mas a minha preocupação não é nem as regras, seriam os benefícios que deveriam ter para, por exemplo, já que salubre, né, que é insalubre a profissão, então deveria-se ter um atendimento, deveria-se ter um acompanhamento, deveria-se ter, sabe, um acesso mais rápido. Ou, por exemplo, chegou na delegacia, é uma denúncia, é alguma coisa assim, cara, tem que ter um atendimento, difícil, sei lá, olha, alguma porque coisa se assim. tu regulamentar a profissão, a primeira coisa é que tu não vai poder ficar usando pseudônimo, tu vai ter uma carteira assinada. Sim. Quem quer ter escrito carimbo na carteira assinada que é profissional do sexo? Ninguém. Elas preferem... Porque elas não estão... Essas mulheres não são... Elas são anônimas. Quem que entra aqui... O que você é, prostituta? Ninguém. Elas têm vergonha.